Boa noite, amigos. Recebemos hoje, com muito prazer, um dos grandes nomes da política pernambucana, o deputado Tadeu Alencar, que é do Crato, né? Mas veio para cá, eu diria que é o cratense mais pernambucano que eu conheço. Por que você veio para cá, Tadeu? Eu tenho muita ligação com o Crato, João, mas eu nasci em Juazeiro do Norte, que é uma cidade vizinha. Minha avó morava no Crato, as origens familiares são muito... Isso para lá é um crime, né? Dizer o pessoal de Juazeiro que é de Crato e vice-versa, que eles vivem brigando. É como aqui Petrolina e Juazeiro, né? Mas eu vim para cá fazer vestibular. Naquela época eu nasci no Cariri, sul do estado do Ceará, onde tinha uma ligação muito grande com Pernambuco. As melhores faculdades, as estradas, a própria cana-de-açúcar lá da região. Então, meus irmãos mais velhos já haviam vindo para Recife e eu sou o penúltimo, vim também fazer vestibular e aqui fiquei. Fiz minha vida, fiz faculdade aqui, trabalhei aqui, casei, fiquei por aqui. Então, Pernambuco é uma cidade, é um país, uma nação que me cativou muito, principalmente pelo seu maior patrimônio, que é esse redentismo, esse espírito libertário de Pernambuco, que é um charme especial que o Estado tem. Ô, Tadeu, você é agarrado com o Padre Cícero? Sou, profundamente. Resolve suas broncas todas, né? Eu não largo do Padre Cícero de jeito nenhum. Ele pode até largar de mim, até hoje não largou não, mas sempre que onde vou, cada gabinete de trabalho que eu passo a ocupar, eu sempre estou ali com a minha estátua do Padre Cícero perto, porque é uma devoção antiga que vem de minha mãe e eu tenho uma fé muito grande assim na força, na espiritualidade do Padre Cícero. Você foi uma peça fundamental no sucesso de Eduardo Campos como governador, era o chefe da Casa Civil. Como foi sua relação com Eduardo Campos? Eu acho que Eduardo Campos é hoje a figura mais faz falta na política brasileira. Eu conheci Eduardo no movimento estudantil. Ele fez economia, fazia o movimento lá na universidade e eu na Faculdade de Direito do Recife, junto com outras pessoas, com Maurício Randes, com Rubinho Valença, que morreu agora há pouco, que era um sujeito brilhante. E a gente ali no movimento estudantil tivemos um contato muito próximo. Depois ele foi para a política, eu fui para a advocacia pública, e nos reencontramos em Brasília, ele como ministro da Ciência e Tecnologia, e eu era procurador-geral adjunto da Fazenda Nacional. Quando ele ganha o governo aqui, ele forma um time ele faz uma mescla de antigos militantes do PSB, do governo Arraes, mas traz também uma nova geração para o governo. E foi aí que ele me convida para ser procurador-geral do Estado, que era uma função muito técnica, muito voltada mais para a representação judicial do Estado e tal. E no segundo governo eu vou para uma área política, a Casa Civil, e isso intensificou minha proximidade com o projeto dele, que eu não tenho dúvida que ia ser presidente do Brasil. Faz muita falta ao PSB, mas faz muita falta à política brasileira, porque quando a gente olha tem um vazio de lideranças no país, infelizmente, e a gente chegou ao cúmulo de ser governado por Jair Bolsonaro. Ô Tadeu, você foi eleito deputado federal no primeiro mandato, só não teve voto em um município, no segundo em 5, aumentou pouco, né? Qual é o segredo para estar no estado todo? A minha função na Casa Civil me deu a oportunidade ali, João, de me relacionar com um universo muito grande de pessoas, de estratos, de segmentos sociais. Então, eu conhecia os prefeitos, conhecia os advogados, conhecia a magistratura, conhecia os vereadores, os secretários dos municípios, os segmentos sociais na área de cultura com a qual eu tenho uma proximidade muito grande. Então, isso me deu uma visibilidade e uma relação direta com esse universo. Então, as pessoas, até pela minha ligação com o projeto de Eduardo, com o próprio Eduardo, a gente teve realmente voto assim pulverizado no estado inteiro. E a minha própria eleição, assim, os colégios eleitorais maiores, eu tenho no Sertão, no Agreste, na Zona da Mata e na região metropolitana. Então foi isso que teve essa pulverização de votação. Dá trabalho, porque a gente tem que viajar bastante. Mas agora os aeroportos regionais estão facilitando a nossa vida. Tem aeroporto em Serra Talhada, o de Araripina vai inaugurar. Isso ajuda muito a gente ter um pouco mais de presença em todas as regiões do estado. Ô Tadeu, você não aguentou uma pressão que recebeu de Margarida Cantarelli, que foi presidente da Academia Pernambucana dele, para você escrever um livro, né? Que você tinha seus artigos muito lidos nos jornais, mas não queria escrever um livro.
e agora você cumpriu esse débito que tinha com Margarida Cantarelli e está aqui, Lições de Madrugada. Quais são as lições de madrugada? Na verdade, João, eu tenho um apreço muito grande pela minha presidente, Margarida, e eu escrevo há muito tempo. Escrever, para mim, é um ato de libertação, é como se você pudesse oxigenar o espírito, a alma. E eu escrevo realmente desde a década de 80. Nunca tinha tido a oportunidade de organizar esses escritos, de publicar. Margarida estimulava muito e muito. Você mesmo vivia me cobrando esse livro. E na pandemia, é claro que um momento de uma crise sanitária desafiadora, com efeitos dramáticos na vida de milhões de brasileiros, de milhares de brasileiros. E naquele momento que a gente pôde ficar mais em casa, sem deslocamento para Brasília, para o interior, eu consegui organizar esses artigos de jornal e esse primeiro livro, eu espero que ele renda ensejo aí a outros livros de poesia, de prosa poética, tem os discursos, então tem muito material aí para uma publicação futura. Mas esse é Lições de Madrugada, esse nome é o nome de um dos artigos, porque foram 10 anos de escrita no Jornal do Comércio, convidado por Ivanildo Sampaio, e na pandemia eu consegui organizar e esse nome tem a ver com... Eu sempre só conseguia escrever, uma intensividade de trabalho muito grande no governo, só conseguia escrever na madrugada que antecedia o prazo final para entregar para o jornal o artigo. Então, a madrugada com o silêncio, com a reflexão ali que a gente consegue fazer, não sendo interrompido por telefone, por contato de quem quer que seja, permitiu que eu pudesse aí, a maioria dos artigos foram escritos na madrugada e são muitas lições, porque uma reflexão aí de uma década que eu espero que as pessoas possam ser tocadas pelo que está nesse livro. E os temas? Os temas são variados, é o tema que faz a vida ter importância, a família, os amigos, o trabalho, a saudade, o amor, a morte, são os temas da vida de qualquer pessoa e eu deixei de fora assim, a política, porque eu acho que isso é outro livro. Os artigos que tratavam de política, que tinham ali uma vinculação mais factual, eu deixei de lado, são os temas da vida, esses que falei agora. Você falou aí em morte, a Covid-19 foi cruel com você, não foi? Muito, muito. Primeiro porque me tocou diretamente, embora não tenha sido decorrente de Covid, mas eu perdi meu pai e uma irmã minha este ano. Meu pai teve Covid, mas ficou bom, mas uma pessoa de 95 anos ficou fragilizado e, infelizmente, faleceu esse ano. Mas também um sofrimento mais amplo por ver milhares de vidas que foram perdidas, inclusive pela inconsequência e irresponsabilidade do governo federal. Tem jeito? Tem. A eleição em 2022 está aí uma oportunidade de a gente corrigir um erro histórico do Brasil. Foi eleito democraticamente, mas atentou cotidianamente contra a democracia no Brasil. Além do resultado, não diria nem pífio, mas absolutamente devastador em todas as áreas, inclusive na economia. Basta ir no supermercado, pagar uma conta de luz, comprar um botijão de gás. A gente sabe que o Brasil vai muito mal. Tem jeito, sim, eleger alguém do campo democrático que possa afastar Bolsonaro, que, como um Nero, toca fogo nas vestes. É difícil governar com tranquilidade, numa estabilidade, e ele faz questão de manter a chama muito alta, e por isso nós vamos do jeito que vamos, uma insegurança. Você imagina um investidor, como ele olha para o Brasil e vai dizer aqui, eu não posso deixar meu dinheiro, porque é uma instabilidade permanente. E é isso que a gente precisa mudar, porque é muito difícil governar um país desigual, com diferenças regionais enormes. Eu sou de uma região que é a mais pobre do país, precisa de muito zelo, muito cuidado, muita habilidade, credenciais e atributos que a gente via em Eduardo, por isso ele chegou ao tamanho que chegou como liderança que se projetava para comandar o nosso país. Infelizmente, o nosso mito de Sísifo, a rocha quando vai chegando lá em cima da montanha, ela rola, a gente não consegue dar esse salto, mas vamos conseguir dar sim. O primeiro salto é tirar Bolsonaro. E também nessa área da saúde, é triste a série de ministros da saúde que a gente vem tendo, né? Depois do Mandetta, que foi seu colega, que realmente fez um belo trabalho, veio um que ficou um mês só, depois veio o general, e quando as pessoas imaginavam que o Pazuello não podia encontrar uma coisa pior do que ele, apareceu esse que é pior do que ele.
É constrangedor, né? Alguém que ocupa o cargo de tamanho relevo de ser ministro da Saúde no meio de uma crise sanitária, de uma pandemia, que tem o comportamento que tem tido o atual ministro, né? Mostrando que a liberdade tem mais importância do que a vida. Não tem liberdade sem vida. Eu acho que é triste. O Conselho Federal de Medicina teve um papel também de absoluta subordinação a esse governo negacionista, e o Ministério da Saúde não é senão a expressão desse primitivismo que está governando o Brasil, e é por isso que a gente precisa mudar. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o deputado Tadeu Alencar. Deputado Tadeu Alencar, o senhor tem acompanhado o governador Paulo Câmara em vários eventos pelo interior. E ele, nesse final, ele tem mais um ano de governo, ele deu carga total, não foi? Mudou completamente a ação dele, né? Para melhor. Sim, o governador Paulo Câmara, ele governa Pernambuco. No seu primeiro mandato, foi eleito no primeiro turno, no segundo mandato também eleito no primeiro turno. Pegou 3 presidentes da República, aos quais fez oposição. Isso não é fácil, no modelo federativo que retira muitos recursos dos estados e dos municípios e concentra na União, então ser de oposição traz consequências. Atravessou uma pandemia, atravessou crises econômicas, a crise do Zika vírus também. Enfim, eu acho que ele se comportou muito bem como governador. A minha impressão é de que ele correspondeu à confiança do povo pernambucano, foi sereno, foi altivo quando precisou ser, foi trabalhador, cuidou das contas públicas. A gente não governa bem quando há desajuste fiscal no Estado. E eu acho que Paulo Câmara, ele de fato conseguiu imprimir, manter um legado que recebeu de Eduardo, que deu um dinamismo muito grande na economia, uma expansão dos serviços de saúde, a educação de Pernambuco, com a rede de escolas integrais e muitas coisas como o Pacto pela Vida e tantos programas que, da época de Eduardo, não só foram continuados, como ampliados no governo Paulo Câmara. E agora ele fecha o seu tempo de governo até o final do ano de 2022 com um grande programa de aplicação de recursos públicos da ordem de 5 bilhões de reais, fazendo 2 coisas, principalmente, que faltavam no governo: uma recuperação da malha viária do Estado. Eu acho que isso é uma coisa, eu que ando no Estado inteiro, sei que isso nós estávamos a dever a Pernambuco, e também do ponto de vista de abastecimento d'água, porque a gente que tem água na torneira e no chuveiro todos os dias, não sabe as agruras que é de muita gente no Estado que ainda padece da ausência de água na sua casa, para tomar banho, para cozinhar, e nós estamos fazendo um amplo programa de investimento na sustentabilidade hídrica em todas as regiões do Estado. Acho que ele termina bem o seu segundo mandato, foi um governador que honrou a tradição da política pernambucana, que tem um corte. Se você olhar, aqueles que foram governadores de Pernambuco são homens de classe média que entraram e saíram do governo com o mesmo patrimônio. E você pode olhar isso em vários cortes ideológicos, partidários, de Marco Maciel, Roberto Magalhães, Joaquim Francisco, Miguel Arraes, Jarbas, o próprio Paulo Câmara agora, Eduardo Campos. Ou seja, ele faz jus a essa tradição, termina bem, em meu sentir, o seu segundo tempo de governo, e acho que entra para a história como um bom governador do Estado. Olha, Eduardo Campos tinha uma verdadeira fixação em pacto federativo. Não andou isso e não anda, né? É muito difícil, porque toda vez que se discute esse assunto é como a reforma tributária. Para você fazer uma redistribuição dos recursos públicos, alguém vai perder e outros vão ganhar. Quem vai perder, ordinariamente, não quer perder. E, às vezes, tem força política que inviabiliza, seja uma reforma tributária, e dentro de uma reforma tributária, uma discussão sobre o Pacto Federativo, que, na verdade, ele é desigual, ele é injusto, ele mantém as desigualdades que estão postas na geografia do país. Eduardo, logo que reeleito em 2010, trouxe isso como um tema de relevo, porque os entes subnacionais, estados e municípios, são muito frágeis diante dessa concentração de renda da União. Então, é um tema que está na ordem do dia, depois de tanto tempo, continua na ordem do dia,
Não é fácil por conta das contrapressões que há, mas se a gente fizer para que ela tenha efeito daqui a 10 anos, talvez saindo do horizonte de proximidade a gente consiga aprovar alguma coisa. É difícil, mas não é impossível. Ô, Tadeu, um assunto que está na mídia e que tem causado revolta de muita gente. Esse fundão eleitoral de não sei quantos bilhões que o presidente vetou e a Câmara derrubou o veto. Para que tanto dinheiro? Olha, eu quero dizer que eu votei a favor da derrubada desse veto com muita convicção, João. Nós vivemos há pouco tempo no Brasil um sistema onde o financiamento privado feito pelas empresas gerou uma promiscuidade e nós vimos aí os escândalos de corrupção enormes, porque quem financia um determinado candidato, ele vai querer que aquele candidato se comporte não segundo os interesses do Estado que representa ou de segmentos que representa, mas em razão dos interesses privados daquele segmento que financiou a sua campanha. Então, nós achamos que o financiamento da política brasileira, da democracia, deve ser feito pelo próprio Estado, porque aí você tem exatamente as pessoas agindo segundo a sua consciência, as suas convicções, e não porque alguém financiou sua campanha. É claro que isso, num país que tem tantas carências, parece que nós estamos tirando dinheiro da educação, da saúde, para botar na política. Mas a política é uma atividade importante, ela está desacreditada por força dos erros da própria política, mas é na política em que as decisões são tomadas, que o país pode ir de um jeito ou de outro. E por isso precisa de ter, por exemplo, alguém de classe média, um líder sindical, um jovem, não pode fazer campanha se depender da influência do poder econômico, que jamais vai permitir que alguém com essa característica possa ocupar um cargo público. Então, eu acho que o fundo eleitoral, a despeito das pessoas ficarem indignadas com isso, ele é necessário. Não é um dinheiro que você coloca no bolso e gasta do jeito que quer, é para financiar as campanhas, é para que se possa ter gente sem vinculações com outros interesses que não os interesses da sociedade e da população. Talvez esse valor, de fato, seja elevado, mas ele é necessário para financiar a política e a gente votou a favor exatamente para permitir que o financiamento se dê de forma pública, porque, do outro modo, ali é o barato que sai caro, porque o custo para o país da corrupção e dessa promiscuidade foi muito elevado. Agora, esses corruptos, a maioria solta aí, deitando e rolando. Eu acho que nós estamos amadurecendo nessa questão de combate à corrupção. A sociedade não aceita a corrupção. Eu acho que isso foi um avanço civilizatório, mas ainda temos muito que caminhar, porque a corrupção tem essa sinuosidade. Quando fecha-se uma porta, eles abrem vários dutos por onde ela termina acontecendo. Mas acho que é uma vigilância, é um controle social maior. As instituições, recentemente se tentou diminuir o papel do Ministério Público e a gente foi para cima para ser contrário a essa posição, porque o Ministério Público, com todos os defeitos que as instituições têm, é uma garantia do combate à corrupção, da defesa dos direitos sociais, dos direitos coletivos, e eu penso que a institucionalidade melhorou muito no Brasil e por isso a gente tem que defender com muito vigor a democracia e as instituições republicanas do nosso país. E o orçamento secreto? Orçamento secreto ele bota é um no escândalo. bolso e não diz para que é. Isso sim é um escândalo. A gente fica indignado com o Você não ganhou nada lá, né? Porque você não é assim com o relator, né? Eu não votei no Arthur Lira, fui líder com ele. Nós temos uma relação pessoal muito boa, mas acho que ele deu uma organicidade ao governo Bolsonaro que não havia com o presidente Rodrigo Maia. E esse negócio de orçamento secreto é você desequilibrar a democracia. Todos os parlamentares recebem um determinado valor de emendas e quem vota a favor do governo, e em cada votação você termina recebendo 3, 4, 5 vezes mais, o que termina influenciando a disputa São no Francisco território. e Assis, é dando que se recebe. Roberto Alves disse isso uma vez, que era a política franciscana que vigorava e continua vigorando, lamentavelmente, no Congresso Nacional. Mas agora parece que vai melhorar um pouquinho depois que o Supremo... Aliás, o Supremo faz tudo, né? Hoje administra o país, às vezes, mal, né? Eu acho que o Supremo tem os seus defeitos, João, mas o Judiciário no modelo constitucional que foi aprovado pelo Constituinte de 88, ele tem um papel. Quando o Congresso não cumpre esse papel, quando desrespeita
aquilo que está posto diz respeito à Constituição, qualquer cidadão e os parlamentares que também fazem uso disso terminam recorrendo ao Supremo. E o Supremo foi um muro de contenção contra as ameaças democráticas que vieram do governo Bolsonaro. Se você pensar o que aconteceu no 7 de setembro, ele dizia, você imagine o governador de Pernambuco dizendo na frente do Tribunal de Justiça que não vai cumprir uma decisão judicial, é um escândalo isso, é um atentado manifesto, é inaceitável contra a democracia. Eu acho que o Supremo foi um muro de contenção, tem os seus defeitos, às vezes tem algum excesso, mas acho que se fizer uma balança dos prós e dos contras da atuação do Supremo, eu acho que foi muito importante, no momento de ameaça à democracia, ter o Supremo funcionando da forma como fez. Tadeu, se não fosse o Supremo, o Brasil viraria o país dos não vacinados, né? Foi o Supremo que obrigou a apresentação da vacinação. É incrível que a gente, num momento como esse, se pergunta, não tem garantia de que a vacina funcionou. A garantia é o número de mortes, que caiu vertiginosamente, aqueles que foram para a UTI também. Então, esse é o retrato do Brasil nesse momento. Apesar de todas as evidências, um presidente da República e os seus ministros que continuam defendendo que vacina não tem importância, que não se pode obrigar. Quando tem um interesse superior em jogo, que é a vida, aí você pode obrigar as pessoas a respeitarem a vida. Eu acho que é papel de todos nós defender a vida, e foi o que fizemos aqui em Pernambuco, em todos os estados, sem a concordância e a participação do governo federal. A nossa última pergunta, doutor Tadeu. O senhor Tadeu Alencar estará na urna eleitoral como candidato a governador ou a deputado federal? Eu sou candidato. Não me enrole, não. Não, mas seu nome está aí na cogitação para ser candidato a governador. Veja, João, a gente tem no PSB diversos quadros. Eu tenho tranquilidade com relação a isso. Acho essa cogitação absolutamente natural, é honrosa, mas eu sou candidato a deputado federal. Mas você está preparado para ser governador? Eu venho exercendo o mandato de deputado federal. Não, quero saber se está preparado para ser governador. Não, eu sou candidato a deputado federal. Sim, mas se for candidato a governador, está preparado? A gente tem que estar preparado para tudo na vida, não pode fugir da luta, mas eu sou candidato a deputado federal. Mas está entre os cogitados para ser candidato do PSB a governador. É porque ele fica em cima do muro, não é tucano, mas agora ele ficou em cima do muro. Mas, de qualquer maneira, eu quero dizer que foi um prazer muito grande conversar com um amigo muito querido, de muitos anos, e, como eu disse, uma das maiores figuras da política pernambucana e agora escritor. A próxima ele vai para a Academia Pernambucana de Letras com as lições de madrugada. Imagina quando ele for escrever as lições do dia. Um forte abraço e até o próximo programa, se Deus quiser.